Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos, a imersão no livro de Salmos, amém, irmãos? Então hoje vamos estudar o Salmo de número 2. Então peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vou ler para os irmãos aqui o versículo de número 1, que diz: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então, irmãos, a gente vai ver que no Antigo Testamento não aparece o nome do autor desse salmo. Mas lá em Atos capítulo 4, versículo 25, diz assim, ó: Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Então essa palavra aqui em Atos confirma, né, que Davi é o autor desse salmo, né? Então o salmo de número 2, irmãos, ele mostra a celebração do rei de Israel, né? Então esse salmo também é um salmo messiânico, né? É o primeiro salmo messiânico, né, da Bíblia, né, nos mostrando o Cristo que há de vir. E esse salmo também é um salmo escatológico, né? Então é o salmo mais citado no Novo Testamento. E esse salmo também ele tem uma ligação com o Salmo 110. Então, irmãos, enquanto no Salmo 1, né, as pessoas são bem-aventuradas com a lei de Deus, aqui no Salmo 2 as pessoas estão desafiando a lei de Deus, né? Então esse salmo, a gente vai ver aqui que tem vários personagens falando, né? O primeiro personagem é Davi, o autor, né, o autor dos Salmos, que vai estar nos versículos de 1 a 3. Então Deus, irmãos, ele havia prometido a Davi que um de seus descendentes governaria sobre Israel para sempre. Mas Davi, olhando para o futuro, ele percebe uma situação de rebelião. Então os povos do mundo eles não queriam se submeter a Deus. Os povos e os reis eles estão em oposição a Cristo. No caso do povo de Israel, né, nós temos o exemplo da ocasião em que o povo disse para Samuel que queria um rei, né? Então eles não queriam mais se submeter a Deus, né? Então o Salmo 2, irmãos, ele é um prenúncio da futura batalha do Armagedon, né? Quando o exército do anticristo ele vai resistir, mas a gente sabe que ele será destruído, né? O Salmo 2 ele vai mostrar então a vontade de Deus em relação a Cristo e em relação ao seu reino, né? Então o versículo diz assim: Por que se amotinam os gentios? Né? Então essa expressão, irmãos, ela tem uma dupla revelação, né? Fala das nações que enfrentaram Davi e seus sucessores, mas fala também dos ataques que serão feitos a Cristo e ao seu reino. Então fala do enfurecimento dos gentios, né? O enfurecimento das nações. E essa pergunta, irmãos, deixa Davi intrigado, né? Pois como é que pode, né, algum homem ou alguma nação se opor ao rei de Israel, né? Se opor ao próprio Cristo? Quando ele fala assim, os povos imaginam coisas vãs, né? São tolices, né? E essa fúria dos gentios é algo totalmente irracional. Versículo 2: Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Então aqui o ungido, irmãos, refere-se historicamente ao rei hebreu, a quem Deus ungiu com óleo sagrado, né? Que no caso é Davi, mas também fala profeticamente de Cristo, né? Os reis da terra eles se levantam, se unem para conspirar contra Deus e contra Cristo. No caso aqui, o ungido é o próprio Messias, né? Messias que no hebraico, né? E Cristo no grego, né? Então os reis eles estão disputando com Cristo para mostrar que eles é quem governam, né? Então desde o Império Egípcio, passando pelo Assírio, pelo Babilônico, pelo Medo-Persa, pela Grécia, por Roma, todos eles vêm se levantando no decorrer do tempo contra o ungido durante todas essas épocas, né? Reis e governos aqui representam todas as autoridades que governam a terra. Então por que eles estão conspirando, irmãos? Por que eles estão conspirando contra Cristo? Porque Cristo vai governar a terra, mas os reis eles não querem. Eles estão com as suas mentes cauterizadas pelo pecado, né? Para os reis, o cuidado de Deus é visto como um jugo. Versículo 3.
rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Então, irmãos, nesse versículo aqui, os reis, as nações, eles estão dizendo que não querem Deus, né? Não queremos Deus. Eles querem estar livres do controle político desse rei. O romper as ataduras, né, e sacudir as cordas mostram que os governantes eles querem ter autonomia, né? As nações elas não querem se submeter a Deus. Elas estão dizendo o seguinte, ó, que não, eles não querem os valores de Cristo sobre elas, né? Lá em Lucas 19, versículo 14, diz assim: Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram-no após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Então a gente vê aqui que os reis, irmãos, eles encorajam uns aos outros a se livrar de Deus e do Messias. Nimrod, né, ele pensou que iria unir várias pessoas contra Deus, né? Houve um esforço ali organizado para a edificação da Torre de Babel. Versículo 4. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então aqui, irmãos, começa a segunda parte do Salmo, né? Agora nos versículos de 4 a 6, é Deus que está falando, né? O segundo personagem. Então Deus responde, né, a pergunta de Davi com um riso. Né? Por quê? Porque Deus nunca foi amedrontado. Deus não fica amedrontado com essas ameaças. Né? O trono de Deus ele não é abalado por causa disso. E isso não vai mudar nem frustrar, né, os planos de Deus. Então, irmão, Deus responde zombando das ridículas ações das nações para tentar tirar Cristo do cenário. Ninguém pode ir contra o poder de Deus. Né? Lá em Isaías 40, versículo 15, diz assim: Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Então, irmãos, é evidente aqui, né, que se trata de uma linguagem antropomórfica, né, quando fala que Deus está zombando. Né? Aqui está falando de Deus usando expressões humanas. Deus não está zombando de uma forma pejorativa, como a gente conhece. Né? Então Cristo, então, ele vai destruir toda a rebelião humana e vai estabelecer o seu reino. Versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Quando a gente vai lá para o Apocalipse 16, versículos 1 e 2, diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, irmãos, a ira de Deus, ela se inicia com o derramamento das taças. Né? A ira de Deus, ela não foi na destruição de Jerusalém no ano 70. Né? Então, no versículo anterior de Salmo, nós vemos Deus zombando das nações. Né? E essa zombaria, então, ela se transforma numa atitude de ira. Verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, Cristo ele foi constituído rei. Né? Essa foi a vontade de Deus. Não adianta as nações conspirarem contra Deus. Né? Então, aqui o monte Sião está falando de Jerusalém, onde Cristo vai reinar durante o reino milenar. Né? Nós sabemos, irmão, que Sião era uma fortaleza cananeia que Davi capturou, né, subjugando os jebuseus. O templo ele foi erguido nesse local e Jerusalém cresceu ao redor. Versículo 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, nesse versículo aqui, não é Cristo que está falando, né? Agora é o terceiro personagem. Davi ele reinou sobre Israel, mas Cristo vai reinar sobre a terra. Né? Lá em Atos 13, 33, diz assim: Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. Então, irmãos, essa expressão, tu és meu filho e eu hoje te gerei, ela tem que ser analisada com bastante cuidado, né? Por quê? Né? Adão, ele foi criado como filho representante de Deus aqui na terra. Mas a gente sabe que Adão falhou. Deus então esperou 4.000 anos para poder gerar seu filho.
Mas aqui no Salmo não está falando da encarnação, e sim da ressurreição. O Filho sempre existiu, ele não foi criado, né? Então, quando ele diz assim, proclamarei um decreto, é uma informação para as nações rebeldes, né, de que Deus governa por decretos. Ele não precisa da opinião, ele não precisa da votação de nenhuma nação, né? Deus governa por decreto, né? Versículo 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Então aqui nos versos 8 e 9, Deus está falando, né? Está falando o quê? Do milênio. Então, irmãos, nenhum rei terreno teve essa promessa de receber as nações como herança. Então é uma promessa que se cumpre em Cristo. O direito de filiação ele inclui o direito à herança e à posse da terra. Quando o verso fala os fins da terra, está incluindo as nações, né? Então os confins da terra como sua propriedade quer dizer o quê? Que o reino de Cristo ele abrange o mundo inteiro, todos os mundos, todas as coisas visíveis e invisíveis. Verso 9. Tu o esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então aqui está falando do reino de Cristo, né, no milênio. Deus está dizendo para Cristo que ele vai derrotar os seus inimigos, né? Lá em Apocalipse 2, versículo 27, diz assim: E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, irmãos, no reino milenar de Cristo, né, não haverá possibilidade, né, de rebelião. Verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aí nos versos 10 a 12, né, é o salmista que está falando novamente, né? É uma voz que pede para os reis serem sábios e submissos a Deus, não sejam aliados do anticristo. Então está sendo dada aqui, irmãos, às nações oportunidade para que elas mudem seus pensamentos e se rendam a Cristo. Não sejam rebeldes, não sejam tolas, né? Uma vez que o Pai ele já estabeleceu o seu decreto, vai haver um julgamento e Cristo vai reinar sobre a terra. Então no versículo 1 diz que os povos imaginam coisas vãs, né? Coisas essas promovidas pelos reis, pelos governantes. Por isso que o salmista se dirige em primeiro lugar aos reis, né? E o final do versículo 10 diz, deixai-vos instruir. Né? Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? As nações, elas podem servir ao Senhor com alegria, mas não sem temor, né? E nem sem reverência. Então, depois da instrução dada no verso anterior, agora o salmista ele chama os rebeldes para poder servir ao Senhor. E o verso 12, né, terminando já, beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Então o Espírito Santo aqui, irmãos, por meio de Davi, ele diz que só tem uma saída, né? Só tem uma saída para os reis. Beijai o filho, né? É uma expressão de reconciliação, né? O filho aqui está na condição de rei. Então, ou a nação passa a amar e respeitar a Cristo para ser abençoada, ou então, se ela recusar a obedecer, sofrerá, né, a ira de Cristo. Então, irmãos, aqui, né, na Terra, quando o rei humano ele se irritava, as pessoas eram mortas, né? Então, antigamente, os pés dos reis eles eram beijados. Eles se prostravam diante do rei. É uma forma de reverência, né? Só que o versículo está se aplicando o quê? Está se aplicando a Cristo. Os reis da terra, irmão, eles devem se submeter a Cristo. Então o salmista ele termina o salmo deixando uma palavra de advertência no sentido de que esse rei ele é amoroso, né? Cristo, né? Está falando de Cristo, mas ele também pode se irar. Essas recomendações dos versículos 10 a 12 expressam que a graça e a misericórdia do Senhor. Contudo, a justiça de Deus não deixará a pecaminosidade humana impune. Dentro de pouco tempo, né, a ira do Senhor ela vai se acender. Amém, irmãos? Então aqui a gente termina nessa meditação no Salmo 2.
Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso você tenha alguma dúvida, ou mesmo queira fazer algum comentário, né, a respeito do vídeo, vocês podem usar aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. Caso você ainda não seja inscrito no canal, né, peço que você se inscreva no canal. Nós temos aí bastantes vídeos, né, de estudo da Palavra do Senhor. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.